Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook, YouTube e Twitter. E nesta quinta-feira, 2 de março de 2023, o nosso convidado para falar-nos sobre a história da Igreja Assembleia de Deus em Cubatão é o pastor Carlos Roberto Silva. O nosso convidado é o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Cubatão e também é o presidente da Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no estado de São Paulo e outros, a Comadesp, além de ser o responsável pelo blog evangélico Ponte Rema. Pastor Carlos Roberto, seja muito bem-vindo ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, o nosso muito obrigado por aceitar o convite. A paz do Senhor, pastor Ed William, é um prazer muito grande. Nós tivemos algumas outras situações que ficou dificultando a nossa agenda aí, mas hoje, graças a Deus, deu certo. Estou com muito prazer aqui para conversar contigo e os seus ouvintes. Prazer é nosso, pastor Carlos Roberto. Sabemos da sua agenda, que tem uma demanda muito elevada, mas Deus preparou essa data tão especial e com certeza vamos aprender muito com o Senhor a respeito da história da Igreja Assembleia de Deus em Cubatão. Trago para o senhor, pastor Carlos Roberto, o abraço do nosso responsável aqui do Memórias, que é o Mário Sérgio Santana, e toda a equipe de administradores, pois somos um colegiado aí de 12 administradores para manter essa página que preserva a história da nossa querida Assembleia de Deus. Que bênção, muito obrigado, pastor Edwílio. Mando meu abraço ao Mário Sérgio Santana. A gente tem interagido aí com as coisas das Assembleias de Deus há algum tempo e eu estou muito feliz hoje aqui em estar com você que pertence a esse grupo maravilhoso que preserva a história das Assembleias de Deus através da nossa memória. Queridos internautas, eu estou colocando aqui no GC da tela o canal do YouTube do pastor Éder William, que temos ali catalogado todas as lives do Memórias. Hoje, com o pastor Carlos Roberto, estamos fazendo a live 168, então já temos à disposição em nossos arquivos 167 lives, e agora a live 168, com todos os pesquisadores, pastores, homens e mulheres que foram entrevistados, que fazem a história da Igreja Assembleia de Deus em nossa pátria. Entrando no canal, se inscrevam, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Clicando na playlist, nós temos ali a aba Lives e você escolhe aí o momento histórico da Assembleia de Deus que você deseja conhecer. Bem, para hoje, nós vamos aprender com o pastor Carlos Roberto como que foi o início, o desenvolvimento e como que está no momento a Igreja Assembleia de Deus em Cubatão, que é uma igreja referência para a nossa historiografia assembleiana de toda a nossa pátria brasileira. Primeiramente, pastor, eu queria perguntar ao senhor sobre o surgimento da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Cubatão. Por gentileza, nos fale um pouquinho aí onde está localizado Cubatão e como que nesta cidade o evangelho chega através das Assembleias de Deus. Pastor Edwílio e ouvintes, a cidade de Cubatão fica aqui na Baixada Santista, região metropolitana da Baixada Santista, cuja sede da região é a cidade de Santos. A cidade de Cubatão tem hoje cerca de 120 mil habitantes. A região metropolitana é composta por 9 cidades. A cidade de Cubatão é a única que não tem praia, porque aqui está o polo petroquímico, o maior polo petroquímico da América do Sul está em Cubatão. Então, nós estamos no pé da serra e distante mais ou menos uns 12 quilômetros da praia, do mar. A cidade de Cubatão ela é um polo motor de todo o trabalho para a Baixada Santista e até mesmo para o grande ABCD em São Paulo, porque nós estamos bem no centro aqui. Desceu a serra, seja pela Anchieta ou pela Imigrantes, você chega em Cubatão e daqui você vai para toda a Baixada Santista, litoral norte e sul. Ok.
Então, queridos internautas, já temos aí, introdutoriamente, um apanhado geográfico da importância também desta cidade, a cidade de Cubatão, que é a cidade onde a Assembleia de Deus teve as suas origens. E por essa razão, eu pergunto ao senhor, pastor Carlos Roberto, quais foram os pioneiros, aqueles que lançaram a semente do Evangelho através da nossa querida igreja Assembleia de Deus na cidade de Cubatão. A primeira Assembleia de Deus no estado de São Paulo é a Assembleia de Deus de Santos, Ministério de Santos, fundada em 1924 pelo próprio pastor Daniel Berg. Mudou-se um grupo de irmãos de Pernambuco para Santos, e aí já não dava mais para fazer cultos nas casas, e aí Pernambuco solicitou a Belém do Pará, como era o costume da época, e mandaram o próprio Daniel Berg, que era um dos fundadores da denominação, começou a evangelização e a igreja, fundou a igreja em Santos. No ano de 1925, um ano depois da fundação em Santos, nós temos registro na literatura assembleiana Daniel Berg evangelizando em Cubatão, nos sítios, nas fazendas, nas casas particulares. Essa evangelização durou 10 anos, de 1925 até 1935. Em 1935, definitivamente, foi implantada a igreja, a primeira congregação oficial, com templo próprios, com locais e dias de culto aqui em Cubatão. Mas o início foi com o próprio Daniel Berg, em 1924, e isso foi se estendendo, e em 1935, 10 anos depois, se instala a primeira congregação da Assembleia de Deus. A evangelização por parte da Assembleia de Deus começou em 1924. Em 1925. Em 1935, 10 anos depois, instala-se oficialmente a primeira congregação como congregação da Igreja de Santos, que era pastoreada por Daniel Berg. Isso está registrado no jornal Boa Semente daquela época. Interessante, Cubatão veio a ser cidade só mesmo em 1947, ele era um distrito de Santos, tinha um porto aqui que fazia transação de mercadorias que ia para São Paulo, subia de carroça aí pela serra. E aí o que acontece? Nessa época que foi feita a congregação e que tinha essa evangelização, está registrado no jornal Boa Semente, que é o antecessor do jornal Mensageiro da Paz, e lá ele fala: Daniel Berg já está fazendo evangelização nas casas das pessoas na cidade de Cubatão. Cubatão viria a ser cidade somente em 47, mas em 25 já tem esse registro no jornal Boa Semente. Nós temos, inclusive, um facsímile deste jornal. Muito bom. Queridos internautas, estamos recebendo, é uma honra para o Memórias das Assembleias de Deus, temos o pastor Carlos Roberto Silva, que é um pastor referência em nossa querida igreja Assembleia de Deus, pela sua atuação junto à CGADB, a Comadesp, e como pastor presidente da igreja Assembleia de Deus em Cubatão, que é o tema desta live. Pastor Roberto, então quer dizer que a Assembleia de Deus chega primeiramente em Santos, em 24, Daniel Berg, a partir de 25 até 1935, tem 10 anos de atividades nessa região citada pelo senhor, e num primeiro momento, a igreja de Cubatão é uma congregação da igreja sede de Santos. Mas o senhor tem alguma informação sobre os pastores que dirigiram a igreja de Cubatão no momento em que ainda ela não está emancipada como campo eclesiástico, mas como congregação do Campo de Santos? Antes, Eduardo, eu queria fazer uma referência de uma coisa que é bem simples, é bem sutil, mas muito importante. É difícil nós chegarmos em uma cidade brasileira em que a Igreja Católica não seja a mais antiga. Tinha trabalho de evangelização dos padres, dos jesuítas aqui em Cubatão, mas a instalação da paróquia é mais nova do que a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, no nosso estatuto, consta de 1935, quando foi implantada oficialmente a primeira congregação, e a igreja matriz da Igreja Católica é de 1937, somente 2 anos depois. É um fato bem sutil, mas bastante relevante para a força do trabalho da Assembleia de Deus na nossa cidade. Exatamente. Esse fato que o senhor cita tem um significado de grande relevância, exatamente porque, historicamente, a Igreja Católica sempre tem ali o seu primeiro
o seu primeiro templo religioso numa cidade, mas a igreja de Cubatão chega 2 anos antes, não é? Na verdade, em 35, né? Isso. Oficialmente. Mas, enfim. Pastor Roberto, e então... O senhor estava perguntando sobre os pastores, né? Exatamente, sobre os pastores. Durante esse tempo, pastor Ed William, como congregação de santos, foram muitos os pastores que passaram. Porque nós estamos aqui numa distância muito próxima, não é? Sim. Então havia revezamento de pastores. Nós tivemos momentos aqui que os pastores eram até mensais, não é? Então é difícil a gente falar todos. Mas, pelo menos no momento mais moderno, antes da emancipação administrativa, eu poderia citar aqui pastores como, nos anos 60, pastor José Gonçalves, que fez um trabalho muito grande, pastor Joaquim José Pedro, pastor Benedito Brunelli, que é da família Brunelli, uma família de pastores aqui no estado de São Paulo, pastor José Dutra de Moraes, que quando ele faleceu, ele foi pastor muitos anos de Catanduva, mas passou aqui por Cubatão também, e em 1976, o Ministério de Santos impulsou aqui o meu saudoso pai, pastor Josias de Almeida Silva, dia 4 de março de 76. Só registrando que o pastor Josias veio do estado de Sergipe, ele era um jovem na igreja de Sergipe, ele veio para cá solteiro e começou a cooperar já na gestão do pastor João Alves Correia. Então ele foi cooperador, foi regente de coral, diácono, presbítero, dirigiu muitas congregações dentro da Baixada Santista, depois foi para o litoral, o Vale do Ribeira, enviado pelo Ministério de Santos, teve em Ribeirão Pires 1 ano, e aí sim, o Ministério de Santos impulsou ele em Cubatão, dia 4 de março de 1976. Um detalhe apenas, meu pai veio aqui, não tinha parente, não tinha ninguém, e pouco tempo depois ele casou, ele chegou aqui noivo da minha falecida mãe já também, e uma coisa inusitada, ele casou por procuração, ele não tinha condições na época de voltar a Aracaju, Sergipe, para casar. Então, mandou uma procuração para um presbítero da igreja, que foi no cartório com a noiva dele, representando ele, entrou na igreja, terminando o casamento, ela pegou o navio e veio para Santos, e viveram juntos aí, praticamente, aí 60 anos. Queridos internautas, estamos recebendo o pastor Carlos Roberto, que é o presidente da Igreja Assembleia de Deus em Cubatão, e também preside a Comodesp, a Convenção dos Ministros do Estado de São Paulo e outros. Vocês podem participar conosco, deixando perguntas nos comentários, curtindo, deixando seu like e também compartilhando, se assim desejarem, em suas redes sociais, esta entrevista que ficará gravada para aqueles e para aquelas que não podem assistir ao vivo. Pastor, então estamos em 1976. Pastor, o seu querido pai, saudoso pai, pastor Josias, ele assume nesse ano a igreja, sendo empossado pela Igreja de Santos, mas quando que aconteceu a emancipação do campo para que Cubatão se tornasse personalidade jurídica e o seu pai presidente deste campo? Há um fato muito relevante que às vezes as pessoas não conseguem entender. Nos anos 60, houve uma situação aqui em Cubatão, que o pastor José Gonçalves, ele criou, saindo do Ministério de Santos, criou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cubatão, mas saindo do Ministério de Santos, e ele se filiou a Madureira, em São Paulo. Na época, o pastor era o pastor Álvaro Mota, antes do pastor Lupécio Virginiano. E o que acontecia naquele tempo, o estatuto, o ata, valia bastante, mas a palavra valia mais. Numa situação a nível de convenção geral, você, como estudioso da Assembleia de Deus, sabe que essa questão de Madureira e CJDB é uma coisa muito antiga, muito antes dos nossos pais, não é? E numa situação que queriam tirar a Madureira da CJDB, o pastor João Correia defendeu que a Madureira era a mesma igreja, cantávamos os mesmos hinos, tínhamos o mesmo jornal, tínhamos a mesma harpa cristã, o mesmo inário, e o pastor Paulo Macalão agradeceu a ele fortemente essa defesa que ele fez. Mas o pastor João Correia disse para ele, mas você está dando apoio a uma situação complicada lá em Cubatão. Então ele falou assim, hoje acabou. Ele ligou para o pastor Álvaro Mota e mandou entregar a chave para o pastor João Correia. Então nós tínhamos 2 igrejas, a de Santos, e aí juntou tudo e se tornou uma igreja só novamente, e o pastor João Correia assumiu a presidência dessa nova igreja. Então ele ficou presidente de Cubatão,
e presidente em Santos. Mas no decorrer dos anos, com aquela questão de colocar pastor, tirar pastor, virou uma congregação na prática, certo? Mas juridicamente tinha uma personalidade jurídica independente. Em 76, quando o pastor Josias veio para cá e assumiu como dirigente local, havia uma ansiedade, um anseio da comunidade. E isso foi comunicado ao pastor Correia, e numa situação inédita, bastante diferenciada de tudo que acontecia na época, e até hoje, o pastor João Correia deu essa autonomia administrativa. Mas essa autonomia administrativa ela aconteceu em algumas etapas. Na primeira etapa foi concedido, o pastor Josias assumiu a presidência, ele era presidente em caráter permanente, certo? Mas algumas situações, por exemplo, compras de patrimônio, construção de congregações, tudo ele podia fazer. Qualquer coisa que ele fizesse isso, precisaria pedir autorização para a igreja matriz, mesmo ele sendo presidente. Então, a igreja de Cubatão passou a ter igreja sede e a igreja matriz era a igreja de Santos. Essa situação, ela só reverteu, é mais ou menos assim. Aí a igreja cresceu, tomou porte, não é? Eu, em 85, quando deixei minha atividade profissional, que fui consagrado a pastor, para servir de tempo integral, auxiliando meu pai, já tinha um corpo de obreiros, e assim, não se dá a chave da casa para uma menina aos 14 anos e aos 22 toma. Fica com uma coisa quase que irreversível. Em 2002, já na gestão do pastor Paulo Alves Corrêa, que é filho do pastor João Alves Corrêa, de saudosa memória, não é? Essas questões foram resolvidas definitivamente, a autonomia foi integral, até porque não havia mais uma reversão natural disso. A igreja cresceu, tinha 2 pastores, o presidente, que era o pastor Josias, e eu já estava na diretoria da Comadesp, o pastor Paulo era o presidente na época, e num comum acordo, e diga-se de passagem, o pastor João Corrêa não era mais o presidente em exercício, ele já estava jubilado, mas por estar vivo, ele assinou essa ata também. Assinou o presidente, que já era o presidente atual, que era o pastor Paulo Corrêa, e o pai dele, o pastor João Alves Corrêa, também assinou a ata, como um ato que um não estava desfazendo o que o outro fez, e estava tudo dentro da bênção, e esse estágio definiu completamente o que já estava acontecendo na prática. E aí, juridicamente, ficou resolvido. Isso aconteceu definitivamente, ou seja, assim, foi para o lado jurídico, que já estava acontecendo na prática, em 2002, e aí a igreja passou a ser uma igreja totalmente autônoma, até porque no Estatuto Intermediário dizia que, num caso de sucessão, também o Ministério dos Santos teria que dar a sua palavra. E isso encerrou-se em 2002, a igreja tornando-se completamente autônoma na bênção e na paz. Queridos internautas, estamos aí então recebendo o pastor Carlos Roberto Silva, que está nos trazendo detalhes importantes da história da Igreja Assembleia de Deus em Cubatão e como que se deu essa relação entre a igreja matriz com a igreja sede, até que a autonomia fosse em definitivo aí na data de 2002. Bem, o pai do senhor esperou com paciência 27 anos, hein? Desde 76 a 2002. Pastor, quantos anos o saudoso pastor Josias liderou a igreja de Cubatão? Qual o trabalho de grande relevância e impacto que ele teve na sociedade, especialmente na grande região metropolitana do litoral de São Paulo, e também o legado, a importância do seu trabalho, as igrejas, as congregações que foram abertas, enfim, o senhor também, como filho dele, qual a grande marca dele que o senhor guarda com muito carinho até hoje? Pastor Éder William, o pastor Josias, ele sempre foi um empreendedor, um homem visionário, né? Então, quando chegou em Cubatão, logo começou a construção de um novo templo. O templo, em 76, quando ele assumiu, ainda tinha, era um templo que vinha dos anos 60. E aí, os templos, antigamente, hoje a gente já faz com uma visão mais para frente. Antigamente fazia para o momento, né? Era um templo já com tanque batismal, com casa pastoral e tudo, no centro da cidade. O pastor construiu o primeiro templo, ele era um visionário, quando ele construiu essa rua aqui, onde é a igreja. Eu estou na igreja agora aqui, no gabinete pastoral. Chama-se Rua Assembleia de Deus, porque foi a primeira construção da rua, entendeu?
e para onde veio o centro da cidade posteriormente. Mas só que já em 76, 79, 80 já era obsoleto para a realidade. Começou a crescer as congregações, não é? E em crescendo essas congregações, precisou de uma nova construção, e o pastor Josias começou imediatamente. E cresceu indo onde chegavam as pessoas, chegava a congregação. Mudava 3, 4 irmãos, já fazia um ponto de pregação e transformava em congregação. De forma que hoje Cubatão não é tão grande assim, nós temos 120 mil habitantes, e entre a igreja sede e as congregações, nós temos 48 igrejas dentro da área urbana da cidade. Isso foi um impacto muito grande para a cidade. Além dessas congregações começarem, o trabalho da evangelização, que é o mais importante, o crescimento da igreja, a igreja vai tomando visibilidade na cidade e na região. Muito embora, do ponto de vista da região do litoral norte e sul, até os anos 2004, não houve um grande crescimento, ou seja, para fora do município de Cubatão, por um chamado Acordo de Cavalheiros. Não é? Então, pastor, crescia em Cubatão, aí foi crescer na Grande São Paulo, foi para Minas Gerais, mas já na Baixada Santista, esse crescimento de fora do município de Cubatão aconteceu já do ano de 2004 para frente, por conta desse acordo que havia. Isso foi quebrado naturalmente. Aliás, isso aconteceu na Assembleia de Deus no Brasil inteiro, né? Nós chamávamos as famosas regiões eclesiásticas, né? E Exato. isso não existiu nenhuma lei, ninguém escreveu, ninguém mudou estatuto nenhum. A força do crescimento da Assembleia de Deus foi quebrando isso. Então, essa coisa acontecia mais por um respeito. O pastor João Correia, ministerialmente, era o pai ministerial do pastor Josias, e ele respeitava isso. Isso depois de 2004 aconteceu hoje, por exemplo, em Cubatão, a nossa igreja está basicamente em todos os bairros. Tem bairros que a gente tem 3, 4 congregações, mas tem aqui Belém, tem Madureira, tem... Por exemplo, eu tenho alguns setores do Belém dentro de Cubatão, e isso é a nossa realidade de hoje, mas não era antigamente. Então, até 2004, nós não entrávamos em nenhuma cidade da Baixada. Daí para frente, começamos a entrar na Baixada, Litoral Norte, Litoral Sul e Vale do Ribeira. Professor Roberto, quando a gente desce a Serra de Santos, especialmente pela Via Anchieta, existem aquelas cotas, que são aqueles bairros nos morros. Ali Isso. também existem trabalhos de evangelização e igrejas da Igreja de Cubatão? Todos eles. Quando você desce de São Paulo para Santos, nós temos cota 500, cota 400. Da cota 400, a cota 500 eu não tinha, porque ela era menor, mas da 400 para baixo, todas elas tinham. Na 200, nós chegamos a ter 7 congregações. Hoje não se tem mais lá esse número. Na cota 200 ainda temos 3. Tinha a cota 95, essa cota extinguiu, porque eram áreas de risco. Então, o governo do estado foi fazendo mudanças demográficas na cidade para que os moradores não residissem em áreas de risco. Por conta dessas áreas de risco, houve mudança. Outros bairros se abriram em Cubatão e até mesmo na Baixada Santista, e essas congregações, esses irmãos foram removidos, continuam no nosso ministério em outros bairros. Mas até hoje, em todos eles, onde tem gente morando, nós temos congregações, onde você nem imagina, no meio daquela serra ali, você vai encontrar 2, 3, 4, 5 congregações em cada um desses bairros aí. Pastor Carlos, também eu queria perguntar para o senhor sobre o grande legado deixado pelo seu saudoso pai, que foi uma figura de grande expressão nacional na Assembleia de Deus, pastor Josias. Enfim, qual o grande legado que ele deixou a respeito da sua atividade pastoral, trabalhando como dirigente de congregação, depois como presidente de campo? Meu pai, eu diria que é talvez uma das únicas gerações, e depois da geração dele, tem alguns ainda que, como eu, tenho 63 anos de idade, pastor à moda antiga, que a faculdade teológica era a própria igreja. É aquela pessoa que tomou conta da igreja, que foi diácono, tocou na banda, cantou no coral, regiu o coral, diácono, presbítero, fez cultos evangelísticos nas praças, não é? Essa foi a grande força motriz da Assembleia de Deus, e ele fazia parte dessa força. E onde chegava, fazia valer isso. O evangelismo natural, de estar nas ruas, de casa em casa, na porta de padarias, fazendo
cultos ao ar livre, né? O meu pai, até os últimos anos dele, ele não conseguia fazer uma inauguração da congregação sem estar com a banda de música lá com ele, né? E se a banda não pudesse ir toda, ele pegava 3, 4, 5, ou se não, pegava um maestro com trompete e dava uma clarinada daquelas de militar na frente, e assim foi que cresceu, não é? Chegando junto com o povo mudava, a igreja chegava junto. E outra, simplicidade, humildade. Meu pai teve várias profissões na vida secular, conciliando com o ministério, até o momento em que ele passou a ser pastor de tempo integral, em 1970. Eu me lembro do meu pai dirigindo congregação, morando em Santos, no Morro São Bento. A minha mãe descia com nós, todos pequenos, para a congregação, levava a roupa dele para a congregação, ele tomava banho na congregação, ela levava café, pão com manteiga para ele fazer um lanche antes do culto e ele dirigia o culto. Hoje, quem faria isso hoje, não é? E às vezes, depois do culto, nós voltávamos para casa e ele ia para a praia pegar a mistura para a gente ter mistura no outro dia. Então, eu digo sempre para o pessoal, ele não nasceu pastor-presidente, mas nunca deixou de trabalhar na obra, né? Então, esse foi um legado que a gente procura manter, esse trabalho voluntário, esse trabalho de amor, esse trabalho de fazer a obra com paixão, que ele deixou impregnado em todos nós aqui da AD Cubatão. Lógico que hoje nós temos novas gerações e, à medida do possível, nós vamos passando isso. Porque eu também, muito embora tive uma formação de vida diferente da do meu pai, mas comecei trabalhando com 14 anos de idade, né? No ano de 1974. Em 85, eu deixei minhas atividades profissionais e, naquele tempo, assim como aconteceu com meu pai, a pergunta é o seguinte: tem chamada? Se tem, vai lá, pede as contas do emprego, né? Como Eliseu fez. Vai lá, queima os carros, faz um churrasco com um boi e vem. Aí a pergunta: como é que eu vou viver? Do jeito que eu vivo pela fé, você vai viver. Aceita, vai lá, faz isso. Não tinha conversa. Meu pai já era o pastor-presidente. Ele disse assim, quando Deus falou comigo, ele disse assim, Deus já tinha falado comigo, mas eu fiz um acerto com Deus. O senhor fala com ele, porque a igreja não tem como sustentá-lo como o banco fazia, né? A igreja não é o Bradesco, a igreja é a Assembleia de Deus. E aí ele disse assim, bom, Deus falou com você, vai lá e pede as contas. Eu fui lá e pedi as contas. Joguei todos os anos, combinei com a minha esposa, ela entendeu a chamada, graças a Deus, somos casados há 40 anos, agora dia 26 temos 40 anos de casado, e depois fui lá e pedi as contas. Ele falou assim, do pão que eu como, você comerá, da água que eu bebo, você beberá. E assim foi até o dia que ele jubilou, e depois ele continuou com a gente ainda 5 anos, e o Senhor tem nos sustentado. Eu ia exatamente entrar nesse ponto, e o senhor foi muito feliz nas colocações, sobre como que se deu a sua chamada em tempo integral, o senhor já explicou, mas em seguida, como se deu, pastor, a transição no sentido do senhor assumir a presidência do campo e o pastor Josias sendo jubilado, assumindo então aí o título de pastor presidente de honra. Como que se deu, como que foi o impacto da irmandade aí, da membresia da AD Cubatão, porque o senhor já tinha também as suas atividades na convenção, como a DESP, antes de assumir a presidência da Igreja de Cubatão. Enfim, nos fale um pouquinho como foi essa transição. Certo. Bom, o meu saudoso pai, que faleceu como nosso pastor presidente de honra, toda a igreja sabia, todo o ministério sabia que ele seria pastor enquanto vivesse. Essa era uma decisão dele. Então, não tinha como tirar essa decisão da cabeça dele. Só Deus poderia trabalhar. Deus trabalhou isso, eu digo Deus porque não tinha outra maneira de ser. E Deus trabalhou isso durante 1 ano e meio. Durante 1 ano e meio. Né? O médico foi pedindo para que ele fosse se afastando, porque a idade chegou e ele tinha que diminuir o ritmo. E aí, mas ele não aceitava isso e começaram a acontecer algumas deficiências no sentido de estar na frente, né? E aí, durante este 1 ano e meio, o rebanho foi percebendo isso, não é? Mas a gente começa a ser cobrado, porque chega a hora que você já está com, digamos assim, com a carga nos ombros, mas você não assina, você tem que levar para alguém assinar, tem que pedir autorização. Isso foi ficando bastante complicado, mas nós não atravessamos 1 milímetro
para que você, Éder William, os seus ouvintes tenham ideia, nós tínhamos até, por exemplo, a situação que poderia, obrigatoriamente, ele deixar de ser o presidente, mas nós resolvemos que o Senhor iria resolver isso. E depois de 1 ano e meio, nós colocamos a igreja em oração. No dia que ele estava, ele era o pastor, ele orava, fazia leitura bíblica, ele foi perdendo a condição, aí dava só a bênção apostólica, aí passou a vir só no dia da ceia, e um dia, de maneira muito lúcida, ele me procurou e disse que iria jubilar. Aí eu não me precipitei, levei ele até a esposa para que ela visse, e ela falou assim, mas você disse que não quer jubilar. Ele falou, mas hoje chegou o dia. E assim, ele fez a carta, jubilou, fizemos uma festa muito grande aqui, não é, com toda a igreja. Eu era o vice-presidente dele há muitos anos, né? E por força estatutária, até porque também a transição já estava acontecendo, as ações já estavam comigo, mas eu não usei dessa prerrogativa. Uma vez jubilado o pastor, nós unimos a igreja e eu coloquei à disposição o meu cargo. Muito embora o estatuto dizia isso, eu disse assim, não se dirige igreja com caneta e nem com estatuto, se dirige igreja com cajado. Você pode ter o estatuto a seu favor, você pode ter a ata a seu favor, a diretoria a seu favor, mas se não for da vontade de Deus, você perde tudo isso. Então, e a vontade de Deus vai se expressar com a vontade da igreja. E o pastor jubilado, uma vez jubilado, falou, não, agora a igreja está sem pastor. É necessário que a igreja faça essa escolha. Um dos pastores aqui em idade, basicamente da idade do meu pai, sentava do lado dele, era um co-pastor aqui na igreja sede. Eu falei assim, eu quero que o irmão faça essa pergunta à igreja. E ele disse assim, mas o irmão não tem necessidade disso. Eu falei, irmão, não é por necessidade. Eu prefiro que seja assim. E aí foi perguntado à igreja, ele ainda me fez uma pergunta, e se tiver mais 2, mais 3, mais 4? A igreja faz a escolha. E aí, irmão, foi feita a pergunta, e a igreja, por livre e espontânea vontade, de maneira completamente integral e por unanimidade, aprovou que o meu nome desse continuidade ao trabalho do pastor Josias. E assim a gente assumiu definitivamente. Tenho alguns recadinhos para o senhor aqui, dos nossos amigos, pastores, administradores, ouvintes aqui. O pastor Leandro Lima Lopes, que é um dos nossos administradores, ele diz assim, glória a Deus, não se dirige igreja com caneta ou com estatuto, mas com o cajado. Que testemunho lindo do pastor Josias. Abraços ao amigo pastor Carlos Roberto Silva. Amado pastor que admiramos, são as palavras do pastor Leandro Lima Lopes. A sua pessoa, pastor. Um abraço, Leandro. Que bom falar contigo por aqui. Deus te abençoe. O Mário Santana está aqui ligadinho. Ele está mandando aqui abraços aos amigos, especialmente ao senhor. Mário Santana é o pesquisador da Assembleia de Deus mais insistente que eu conheço. Ele descobre tudo, vai atrás. Um abraço, Mário. Ele ganha na persistência, né, pastor? Perfeitamente, viu? Só está me devendo que ele veio a Cubatão, veio a Baixada, eu não estava em Cubatão e não deu para ele vir aqui, mas estamos aguardando para marcar esse dia, Mário. Agora, pastor Carlos Roberto, a partir da sua gestão, o senhor é presidente do campo AD Cubatão, quais foram as implementações, as atividades, os projetos que foram postos em prática, como a gente sempre diz, né, missão, valores, enfim, como que o senhor tem dado o tom do trabalho evangelístico, missionário, do ensino, do pastorado, com o cajado que Deus colocou em suas mãos? Éder William, em 2016, quando nós assumimos definitivamente a cidade de Cubatão, hoje a gente tem que fazer a evangelização, a manutenção, a pregação diária do evangelho, através dos nossos braços, que são as nossas congregações, não é? Nós tínhamos um trabalho missionário já consolidado no sul de Minas Gerais, na Grande São Paulo, nós temos talvez aí umas 15 congregações na Grande São Paulo, na região da capital, mas a grande marca foi em que, em 2018, Deus nos dirigiu para avançarmos em missões estrangeiras. Então, nós, a partir daí, a gente sentiu Deus abrindo a porta, que não adiantava a gente querer. A Bíblia diz que nós devemos evangelizar, não é? Conforme a ordem que Jesus deu, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas a gente vai observando os sinais. Deus foi dando sinais claros.
Começamos entrando no Paraguai. Recebemos um ministério no Paraguai que estava, em tese, a igreja que tinha a responsabilidade aqui no Brasil, por dificuldades locais, foi deixando e passaram para nós. Trabalho com praticamente 20 congregações. Lá tem um presidente nacional e nós assumimos como presidente internacional. Logo em seguida veio o Uruguai. Na sequência, assumimos 10 obreiros na Nigéria, já fui à Nigéria, e também assumimos em Moçambique, 10 obreiros em Moçambique, e entramos em Portugal, que é um lugar muito difícil, até por ser Europa, por ser em euro, mas já estamos há 4 anos lá. Esse ano está fazendo aniversário de 4 anos. Essa semana mudamos para um local maior, 3 vezes do local inicial, por conta da demanda, e nós agradecemos ao Senhor, foi a visão que Deus nos deu, e nós entendemos que fazendo o ID de Jesus, o Senhor nos sustenta aqui. Porque Cubatão é uma cidade muito simples, muito embora nós tenhamos aqui um grande parque industrial, mas esse parque industrial ele não serve a Cubatão única e exclusivamente. Ele serve para toda a Baixada Santista, Litoral Norte-Sul e até o Grande ABC em São Paulo. Então, a igreja de Cubatão, eu digo que é como a igreja de Filipos. Mesmo sendo uma igreja pobre, uma igreja simples, mas uma igreja que se dedica com amor. E por conta disso, o Senhor nos sustenta. Em outras palavras, se nós deixarmos de fazer a obra missionária, deixa de ter sentido a igreja aqui. A gente tem que fazer, essa é a nossa visão, e o Senhor tem ampliado as nossas tendas nesse sentido. Muitos missionários têm passado por aqui, não é? E algumas situações Deus tem mostrado que é a direção que Ele nos tem dado, os trabalhos estão indo bem, e nós entendemos que essa missão nossa vai muito além até a volta do Senhor Jesus Cristo. Pastor Carlos, nós estamos hoje aí numa narrativa de notícias que são fakes ou são fatos, especialmente pelas mídias, mas o senhor foi um grande desbravador na era digital com a criação do blog Poitrema, que é um braço importante das atividades da Igreja AD Cubatão, um blog que é sério e tem credibilidade junto àqueles que acompanham esse trabalho. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre o Poitrema. Éder William e seus ouvintes, deixa eu falar uma coisa. A mídia foi uma coisa que ela foi colocada para cima da igreja, assim como de toda a sociedade, né? Até hoje é raro você ver alguém que não tenha um celular com internet em sua mão. Mas não era assim alguns anos atrás. Quando eu comecei o Poitrema, isso acabou, mas no início nós chegamos a criar algumas associações, União de Blogueiros Evangélicos do Brasil, tinha a Academia de Blogueiros Evangélicos, e nós éramos desbravadores, não é? Sim. No seio da igreja, na liderança da igreja, em tese, eu sempre fui respeitado, muito embora sendo novo ainda, já estava na diretoria da nossa convenção, mas esse negócio de blog era coisa de quem não tinha o que fazer. Via de regra, era meio assim, um negócio de fofoqueiro, né? Mas os dias foram passando e você veja que hoje é raro quem não tem um site ou quem não tem um blog para colocar aquilo que pensa, para colocar suas histórias. E a gente foi persistindo nisso e passou a ser uma ferramenta. O blog hoje, por exemplo, se pudesse assim, a minha atividade hoje quase não dá, porque o meu blog tem gente que pensa que eu tenho uma grande equipe. A equipe sou eu mesmo, na hora que eu tenho tempo, vou lá e coloco uma coisa de emergência. Muitas vezes eu estou trabalhando, estou na reunião, chega uma coisa que eu entendo que é muito importante para a igreja e para os meus leitores, vou lá e posto as coisas da igreja, mas o meu tempo é muito curto. Mas o blog, como você disse, eu agradeço a Deus e a todos vocês que estão participando dessa live, dessa entrevista e que acessam o meu blog, passou a ser uma coisa necessária. Hoje ele tem mais de 8 milhões de visualizações, e toda vez que eu penso em parar, eu olho para lá e falo, não posso abandonar isso, porque é um espaço onde a gente pode divulgar as coisas, defender as ideias, não é? Agora, a igreja ela foi empurrada naturalmente para isso. E quando veio a pandemia, essa pandemia da Covid-19, aí acabou as barreiras, porque as igrejas fecharam, quem quisesse fazer culto tinha que fazer pela internet, né? Exato. Pela graça de Deus, como o Senhor já tinha me dado essa visão lá atrás, a gente já fazia, todos os nossos cultos já eram gravados, as festas nossas já eram transmitidas. Então veio a internet, veio a Covid, as igrejas fecharam, automaticamente passamos a transmitir tudo. Pastores diziam,
Quando acabar, nós vamos acabar com esse negócio de transmissão. Eu não sei se alguém acabou, a gente aqui continuou e a igreja está junto. Então, hoje nós temos em cada culto nosso, eu tenho mais pessoas participando fora do que dentro. Então, eu digo que hoje as lives, o que você transmite pelo Facebook, pelo YouTube, pelas diversas redes sociais, eram os cultos ao ar livre que a gente fazia antigamente. Era evangelização de casa em casa. Hoje não é fácil você bater numa porta e alguém abrir a porta e querer te ouvir. Aí você passou a jogar o folhetinho dentro lá da caixa de correspondência, né? Mas hoje é muito mais acessível o que a gente está fazendo aqui agora, não é? Nós não temos controle das pessoas que estão assistindo. E depois outra, acaba a nossa live aqui, ela vai ficar gravada e acessível para todo mundo. Então, a gente queira ou não, o mundo do fake news é uma realidade? É uma realidade. Mas, meu irmão, mentira sempre houve, desde que o mundo é mundo. Desde que o pecado veio ao mundo, a mentira sempre houve. Apenas ela digitalizou, não é? Agora, não é porque tem mentira na internet que nós vamos deixar. Temos que usá-la para o lado bom. Nós usamos hoje para evangelização, para transmissão de cultos, né? Essa foi uma marca desse tempo já no meu ministério, né? Que já vinha vindo antes, eu já trabalhava nisso, mesmo sendo vice-presidente da igreja, e a gente ampliou por conta da necessidade. Hoje, até ciclo de oração é transmitido, culto de jovens, adolescentes, homens, mulheres, trabalhos de oração, tudo é transmitido, porque a igreja não tem nada escondido. Tudo que a igreja tem que ser aberto até o culto da ceia. Eu não sei se você se lembra, você é um historiador, sabe disso. Os cultos de ceia eram de porta fechada só para os crentes, não é? Eu me lembro aqui em Cubatão, de culto de ceia, que a gente tinha que apresentar o cartão de membro. Mas está escrito lá na palavra que a gente lê da ceia, que Paulo falou aos Coríntios, né? 11 a partir do 23, né? Que isso é um ato evangelizador para que todos vejam, para que todos entendam que a igreja é o corpo de Cristo, não é? Como que vai ser um ato evangelizador? Como vai ser um ato para que todo mundo veja se é de porta fechada? Hoje não tem mais. Tanto a porta está aberta, como, por exemplo, nós estamos transmitindo culto. Se alguém tiver dúvida sobre o que é a ceia, que pegue a Bíblia que vai estar escrito lá. Então, não há nenhum... A única coisa que nós temos hoje aqui em Cubatão, que não é transmitido, por exemplo, um culto de reunião administrativa, quando nós tratamos de questões de membros, por questão de exposição, da imagem das pessoas. Fazemos o culto, encerrou o culto, aí abrimos a assembleia para ter as tratativas. O resto, praticamente 99%, tudo é transmitido. E a igreja hoje, que não se utilizar da mídia, ela vai ficar fora. Porque a mídia a mídia não salva ninguém. A mídia é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta como era o folheto, como era a revistinha que a gente distribuía. Só que hoje ninguém lê folheto. Simples. Você parava num semáforo, quantas pessoas vinham com aquela propaganda de apartamento, disso, daquilo. Não tem mais. Hoje a mídia ela é virtual. E a igreja tem que usar, a igreja tem que entrar. E outra, temos que preparar essa juventude, não é? Eu digo sempre na convenção, digo aqui na igreja, esses menininhos que tiram fotografia, não é mais menininho que tira fotografia. Hoje são jovens, porque eles têm mais facilidades, eles são os cooperadores. Durante praticamente 2 anos que nós ficamos aí com dificuldades por conta da pandemia, quantos cultos eu fiz aqui somente com os técnicos de som, de vídeo, e o pessoal fotografando e transmitindo. Eles eram os presbíteros, os pastores auxiliares. Né? Escute só o que eu vou te falar. Alguns deles hoje estão como pastores, dirigentes de congregações e até pastores setoriais aqui no nosso ministério. Né? Porque teve dia que, para mim, não fazer o culto sozinho, eu não podia cantar, pregar. Eu dizia, sai da câmara e vem aqui dar um testemunho. Sai da câmara e vem aqui cantar um hino. Hoje, sai da ilha, vem aqui trazer a palavra. E tem gente hoje que é pastor aqui, dirige igreja, tal, e saiu da mídia. A mídia hoje é um quadro de cooperadores da igreja. Se a gente continuar pensando que isso é coisa do menininho que não tem o que fazer, não. Eles têm que dar testemunho, eles têm que ser crentes como qualquer outro cooperador. E, na verdade, essa é a realidade do nosso tempo. Bem, o pastor Nelson Façanha mandou uma mensagem para o senhor, dizendo: família AD Cubatão, Guimarães, Portugal. Pastor Nelson Façanha na audiência. Abraços ao nosso pastor Carlos. Obrigado, pastor Nelson. Pastor Nelson está na cidade de Guimarães, em Portugal, onde nós estamos crescendo. A nossa sede está em Seixal, região metropolitana de Lisboa, e o pastor Nelson está em Guimarães, onde está iniciando um trabalho
Tem alguns irmãos nossos que foram trabalhar em Portugal e já estão residindo lá também, nessa região, para a glória de Deus. Um abraço, pastor Nelson. Robson Cabral Vasconcelos, que alegria estar aqui ouvindo o pastor Carlos Roberto Silva, dando testemunho e falando da sua trajetória. Recado do Robson. Pastor Robson Cabral Vasconcelos, nosso amigo, pastor presidente da Assembleia de Deus Filadélfia, filiado à nossa Comadesp, está lá em Sorocaba, na cidade de Sorocaba. Inclusive, o pastor Levi está comigo aqui, acompanhando de perto, nosso secretário adjunto. Estamos tratando sobre a nossa AGO no mês de julho, que o pastor Robson vai estar nos hospedando na linda e grande cidade de Sorocaba. Um abraço, pastor Robson, para você, para sua esposa e toda a de Filadélfia. Pastor, antes das considerações finais, eu queria perguntar para o senhor como que se dá a relação fraterna da Comadesp com a AD Cubatão. A Comadesp é uma convenção de ministros. No Brasil, nós temos hoje algumas situações diferenciadas, principalmente no Nordeste e no Sul. As convenções são convenções de igrejas. Aqui na região Sudeste, em sua maioria, a convenção são de ministros. Comadesp é a convenção dos ministros das Assembleias de Deus no estado de São Paulo e outros. Como é que se filia um ministro aqui? As igrejas, os ministros são agrupados em ministérios. E esses ministérios se credenciam na Comadesp. Por exemplo, Cubatão é um dos ministérios filiados à Comadesp, credenciados. Eu vou dar outros, por exemplo, aqui. Taubaté, Caçapava, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, São Miguel Paulista na capital, Vila Bela na capital, AD Filadélfia lá em Sorocaba. Então, os ministérios se organizam, os seus ministros filiados, eles são, logicamente, há todo um fator de apuração antes da filiação, do credenciamento. Uma vez credenciado, esse ministério credencia, filia todos os seus ministros. E nós temos uma relação muito fraterna. A Comadesp é o caminho para você também ser filiado à CGADB, é automático. Todo mundo que vem para a Comadesp automaticamente é filiado na Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, mas esses ministérios credenciados, eles são autônomos. Nós temos cerca de 120 ministérios autônomos que formam a Comadesp. Então, a Comadesp, ela não tem ingerência nesses ministérios. Ela serve como pacificadora, como moderadora. Quando vai ter uma transição pastoral, acontece algum problema, o ministério local, através do seu presidente, convida a convenção e a convenção acompanha aquele fato até que haja a transição. Às vezes mesmo numa transição de pastores. Vou dar o caso aqui. O pastor Robson, que está nos ouvindo, o fundador da de Filadélfia foi seu pai, pastor Regivaldo Vasconcelos. Quando chegou a idade, ele entendeu que teria que jubilar, veio à convenção, nos convidou e nós acompanhamos essa transição e a posse do pastor Robson, que é o atual presidente, assim como em vários outros ministérios. É uma relação amistosa, fraternal. Nós nos reunimos com os ministros oficialmente em AGO uma vez no ano, no mês de julho. Temos um encontro de líderes no mês de janeiro. Não há um local fixo, vai rodando as cidades onde existem ministérios filiados à Comadesp, não é? E outras reuniões menores de acordo com a necessidade, regionais, setoriais, com os líderes, pastores presidentes, diretores e conselheiros da Comadesp. Valdinei Souza, da cidade de Cruzília, Minas Gerais, diz assim: aprendi muito com o pastor Carlos e com o senhor especificamente nas convenções do sul de Minas. Está aí o recado do Valdinei. Um abraço, Valdinei. Deus te abençoe, meu amado. Nós realizamos algumas convenções, porque a nossa convenção é de São Paulo, você vê um detalhe, está lá e outros. Às vezes, ministérios de São Paulo têm igrejas fora de São Paulo. O sul de Minas tem bastante, porque Taubaté tem muitas igrejas, Cubatão tem. Então, o que acontece? Nós já realizamos convenções em São Lourenço, Minas Gerais, até por conta que foi Taubaté que abriu na época, aquela coisa toda. Então, tem essa extensão. Um abraço, meu irmão. Que bom falar contigo. Obrigado por nos acompanhar aqui nessa live. Pastor Carlos, estamos agora no encerramento. Peço que o senhor faça uso da palavra para as considerações finais. Alguma pergunta que eu não fiz, algum assunto que o senhor deseje colocar em pauta. Aproveite também para deixar o endereço da Igreja de Cubatão, para que quando os nossos internautas estiverem aí na Baixada Santista, façam uma visita nos cultos. Quais são os dias de cultos, os horários? Fique à vontade, pastor, para deixar aí. É o momento do merchan. Obrigado.
Eu queria fazer um adendo aqui sobre a Comadesp, já Fique à passando vontade. para as considerações finais. A Comadesp é a primeira convenção inscrita na CGDB no estado de São Paulo. Né? Lógico que nós sabemos que hoje o Ministério do Belém é o maior, possivelmente um dos maiores ministérios, o maior ministério do Brasil, a sede está em São Paulo, mas o que acontece? Na década de 70, especificamente nos anos 70, o pastor Cícero Canuto Lima, de saudosa memória, que era o pastor do Belém, maior ministério já no estado de São Paulo, ele não concordava com essa terminologia convenção. Então, ele entendia que em cada estado tinha um ministério na capital que tomava conta de todo o estado. Mas em São Paulo nós já tínhamos alguns ministérios independentes. Era o caso de Santos, Santo André, Ribeirão Preto, Catanduva, Taubaté, Caçapava. Esses ministérios se reuniram. Na época, os pastores eram o Ministério do Ipiranga também, era o pastor João Alves Correia, Alfredo Requidal, José Ezequiel de Taubaté, pastor Luiz Almeida do Nascimento de Santo André, o pastor de Ribeirão Preto, São José dos Campos também, e eles formaram a Comadesp. O pastor Cícero foi convidado, mas ele falou assim, eu não concordo, vocês podem fazer. Então, em 1970, fundou-se a Comadesp, é o primeiro registro de convenção em São Paulo, lá na CGDB, 26, se não me falha a memória, é o nosso registro lá, por isso que a Comadesp é o primeiro registro. Aí depois, com o andar da carruagem, com a nova gestão já do pastor José Wellington Bezerra da Costa no Belém, foi fundada a Confradesp, que é hoje a convenção do Ministério do Belém, a Convenção Fraternal das Assembleias de Deus aqui em São Paulo. Mas o primeiro registro foi da Comadesp, aproveitando o momento por esse motivo, não é? E aí, meu amado, a fala que eu dou é o seguinte, nós estamos aqui em Cubatão, vocês são todos muito bem-vindos. Aqui em Cubatão é fácil, a nossa rua é Rua Assembleia de Deus, ela fica paralela à Avenida Principal de Cubatão, corta Cubatão de ponta a ponta, é a 9 de abril, a Rua Assembleia de Deus está paralela, nós estamos praticamente do lado do fórum da cidade, não tem como chegar no centro de Cubatão e não encontrar a nossa igreja. Nossos cultos aqui, a Escola Bíblica Dominical, domingo, às 9 da manhã, às 18 horas, nosso culto da família, como se chama hoje, nosso culto público dominical é às 18 horas, na igreja sede, e nas congregações também. Em qualquer bairro de Cubatão, você vai encontrar uma congregação nossa. Em alguns bairros, você vai encontrar 2, 3, 4 congregações. Agora, durante a semana, os nossos cultos são terças e quintas-feiras, e nas congregações, quartas e sextas-feiras. O nosso círculo de oração, às quartas-feiras, a partir das 14 horas, aqui na igreja sede, é um povo simples, mas um povo do coração grande. Todos vocês serão muito bem recebidos aqui. Lembrando que, por conta desse parque industrial que nós temos aqui, isso aí foi um grande boom também de crescimento para a nossa igreja na década de 60 e 70, porque veio gente do Brasil inteiro para cá. Então, veio muita gente do Nordeste, especialmente de Pernambuco. Eu digo que aqui a maior colônia de pernambucanos fora de Pernambuco está aqui em Cubatão. Mas tem gente da Bahia, tem gente do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Hoje, muitos se aposentaram, voltaram, mas já deixaram filhos e netos aqui, que formam a nossa igreja hoje. É uma igreja que preza pela palavra, pela oração. Nós entendemos que a igreja é sustentada por Jesus Cristo, através da edificação, através da palavra. Não abandonamos a oração. Uma igreja missionária tem que ser igreja de oração. Logicamente que a guerra é muito mais forte, mas nós estamos felizes com o chamado que Deus tem nos dado. E todos vocês são muito bem-vindos aqui em nossa cidade, nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Cubatão. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da Memória Assembleiana e agradecemos muitíssimo ao pastor Carlos Roberto Silva pela ótima entrevista. Mas agradecemos também aos internautas que ficaram até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira, que é dia 9 de março, às 11 da manhã, quando receberemos a historiadora Sandra Mara Dantas. Ela vai falar para a gente sobre a história da Assembleia de Deus em Uberaba, Triângulo Mineiro. Então, até lá, permitindo Deus, um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.